Oi, eu sou a Ariane Murbach e esse é mais um vídeo da Sexta-feira Pedagógica. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi a minha experiência na Educação Infantil 1. Bom, eu já tô devendo esse vídeo faz algum tempinho. Tô gravando com o fone porque o meu vizinho tá batendo um martelo aí na parede e aí pra diminuir o som e ficar mais o som da minha voz eu tô usando fone de ouvido, tá bom? Por que eu atrasei tanto para fazer esse vídeo? Porque eu fui fazendo os outros de receita, de organização da casa e fui deixando esse vídeo sobre pedagogia mais pra frente. Então, finalmente eu vim aqui gravar. Então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência de como foi o estágio na educação infantil. Então, na minha faculdade, os estágios eles são assim por semestre. Então, o primeiro semestre que eu ia fazer o meu primeiro estágio foi no quinto semestre. Então, primeiro estágio no quinto semestre, o segundo estágio no sexto e o terceiro no sétimo. E a minha faculdade no total são 8 semestres. Então, no último semestre eu não vou ter mais estágio. Então, o que aconteceu? O meu quinto semestre foi ano passado, no segundo semestre do ano passado. A gente começou com essa matéria de estágio. Então, era uma novidade, uma coisa muito complicada, um bicho de sete cabeças, porque para quem já me acompanha sabe que eu faço à distância. Então, a minha faculdade é semipresencial. Então, já presencial é mais complicado, tendo a professora do lado em todos os momentos, todos os dias. Imagina semipresencial, que a gente tinha muita dúvida com relação à teoria do estágio. Mas na prática, é uma descoberta. Eu acho que o estágio ele é essencial na nossa vivência na faculdade, para a gente descobrir se é isso mesmo que a gente quer. Então, o estágio, assim, é um norte que a gente tem. Então, para você que está curioso aí, querendo saber como que funciona o estágio na escola. Lá na faculdade, quando chega essa época de estágio, a gente já tem uma professora e uma matéria específica só de estágio, para poder auxiliar, tirar as dúvidas e a gente ter a nota no final do curso. Então, assim, quando a gente vai começar a fazer o estágio, a gente tem que ter em mente qual escola a gente vai querer fazer. Tem escola particular, tem escola estadual, né? E a escola pública como é que fala? Pública, do município, prefeitura. Então, no caso, educação infantil não tem escola estadual, ou é da prefeitura, ou é particular, ou no meu caso é filantrópica. Então, eu fiz numa creche esse estágio. Só que assim, quando você está lá na faculdade, você tem que como se diz, tem vários materiais, relatórios que você tem que fazer. E a primeira coisa que você tem que fazer, então, é procurar uma escola para você estagiar. Então, você vai na escola, você vai perguntar se você pode fazer o seu estágio naquela escola, que você precisa de assinatura da diretora, aí você precisa de fazer em tal sala. Então, você vai conversar com a diretora. Então, quando você já acertou em qual creche você vai fazer, em qual escolinha você vai estagiar, você vai passar os dados, todos os dados que a sua professora pedir para a sua professora poder fazer seu cadastro. No meu caso foi assim, ela tinha que fazer um cadastro no meu nome dentro da faculdade, com a escola que eu ia estagiar, com o período que eu ia fazer, para poder gerar uma carga horária e gerar duas documentações que eu precisaria levar na escola de novo, para pegar a assinatura da diretora, da minha professora que ia me supervisionar no estágio e levar na faculdade de novo para gerar um termo, como se fosse um contrato, em que a escola se responsabilizaria pelo aluno dentro da instituição enquanto estivesse em estágio. Então, uns termos burocráticos, umas papeladas que a gente tem que fazer para poder iniciar o estágio. Então, quando tudo isso, no caso, ficou pronto, aí eu já comecei o estágio. E como eu não fui boba nem nada, eu escolhi uma escola, uma creche que eu estudei, toda a minha família estudou ali, meus tios, a minha mãe estudou, que é aqui em Bauru a creche São Paulo. Vou falar o nome, porque é uma creche muito boa, e eu fiz o estágio ali. Então, o que aconteceu? Dentro daquela instituição, são desde o berçário até o infantil 5, que é antigamente o pré, né? Que a gente, na minha época era pré, né? Na pré-escola, prézinho que falava. Pera, voltei. Então, o que acontece? O estágio é preferencialmente para você passar por todas as salas da educação infantil.
Então, se você tiver essa possibilidade, você vai ter que fazer todas as salas. Vai depender do gosto da diretora, se ela quiser que você faça ou não. Porque às vezes não é conveniente estar em alguma sala que às vezes ela não quer mostrar alguma situação para você na sua prática. Então, ela não vai deixar você ir naquela sala. Então, vai depender da diretora. No meu caso, eu fiz a observação de campo em todas as salas que tinha, menos no berçário, porque no berçário não tem uma professora, são duas auxiliares que ficam na sala. Então, eu só poderia fazer a minha observação de campo e o estágio com uma professora do lado, observando também. Então, a gente não fica sozinha no estágio, tá? Com os alunos, não pode ficar. E aí, a gente fica com uma professora. Então, no caso, eu passei pelo infantil... Foi do 1 ao 5, porque com o berçário tinha mais 5 infantis. No final, tinha 2 infantis 5 que iriam ser 2 turminhas saindo no final do ano. Então, o que aconteceu? Eu comecei logo no comecinho lá com o infantil 3, depois eu fui para o infantil 2, aí eu fui para o 4 e para o 5. E aí eu fiz esses estágios no período da manhã e da tarde para poder casar com os horários das professoras, porque a creche é em período integral. Então eu ficava lá, quando eu fazia de manhã, das 8 às 1 hora da tarde, e quando eu fazia de tarde, da 1 às 5 da tarde. Então, quando eu chegava na sala de aula, eu tinha que participar junto com a professora e com os alunos. Então, eu não tinha que ficar só escrevendo no papel. Então, eu não levava nada, não levava papel nem caneta. E ia eu e Deus, e aí eu participava da aula junto com a professora. Então, eu cantava as musiquinhas, eu participava da aula com leitura, com atividade de pintura, tanque de areia, atividade de matemática, português, desenho. Então, foi muito legal. E é assim, um estágio para você entender que lado você mais gosta, né, da sua preferência, se é bebezinho, se é mais ou menos, se é aqueles mais grandinhos que já tá indo pro primeiro ano. Então, ali você vai entender como funciona, toda a rotina. Então, tem rotina, assim, tem hora para tudo. Então, as crianças nunca estão a ver navios, elas vão ter hora para dormir, hora para comer. É muito interessante. Aí, no caso, eu escolhi fazer estágio nessa creche que tinha todos os infantis, desde o berçário até o infantil 5, e eu estagiei em todos eles, eu fiz observações de campo. Então, cada dia que eu ia, eu tinha que fazer um diário de campo. Então, eu colocava tudo que a professora fez, como que ela fez, se eu achava interessante a forma dela ensinar, como que as crianças estavam dentro da sala, se elas estavam prestando atenção. Um bom, como se diz, um bom planejamento, se ela deu uma boa aula. Então, tudo isso eu tinha que fazer no diário de campo, com as minhas visões, claro, de forma ética, sem prejudicar ninguém, mas explicando como que foi. É realmente um diário de observação de campo. Então, todas as aulas eu tinha que fazer esse diário, para depois eu colocar no relatório final. Acho que foi uma semana só de observação. Depois eu tinha que escolher já uma sala para eu fazer as regências. Então eu escolhi o infantil 5, que eram os maiorzinhos que já estavam saindo para alfabetização, lá na escola, né, primeiro ano. Nesse momento que você escolhe uma turma para você fazer o estágio, vai depender de faculdade para faculdade. Vai depender do manual de estágio da sua faculdade. O meu manual de estágio pedia 6 regências para uma turma só que você escolhesse. Então, você tinha que fazer o máximo de turmas a observação de campo, mas a regência, ou seja, a regência é quando você vai dar aula. Então, a sua aula que você vai dar, você tinha que escolher uma turma só e dar 6 aulas. Então, eu tinha que fazer 6 planos de aula. Então foi assim, um susto que eu ficava, meu Deus, eu não vou conseguir dar 6 aulas, meu Deus, eu tinha que ficar 6 dias com as crianças dando aula e a professora olhando para ver como é que tava, e depois ela ia ter que fazer uma avaliação de como foi a minha regência, escrevendo no papel, dando nota e assinando embaixo. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Então, no caso, essa aqui é a ficha de avaliação da regência, aqui tá o nome da escola, nem vou mostrar, só que aqui, ó, tá todos os pontos que deveriam ser vistos pela professora e ticados aqui, se eu fui boa, se eu fui mais ou menos, se eu fui excelente, se eu não fui boa. Então aqui, ó, clareza e relevância dos objetivos. Então a professora que tá vendo eu dando aula lá, ela tinha que falar
se eu fui boa nas clarezas, na relevância dos objetivos, se eu tinha conhecimento do assunto para falar com os alunos, se eu tinha uma transmissão verbal e escrita das informações ao nível da compreensão dos alunos, porque não adianta eu falar em inglês e a criança não fala inglês, né? Então eu tinha que ter uma boa transmissão de informação para a criança daquele tamanho. Se eu tinha uma variedade de atividades no meu plano de aula, os meus recursos didáticos de materiais que eu usei para dar a minha aula, se foi boa, a minha dicção, a minha voz na hora de falar com a criança, meu manejo com a sala, a disciplina, meu engajamento com a turma, a minha organização das atividades durante a semana e a minha postura diante das crianças e dos funcionários também. Uma ética profissional dentro do estágio, né? Então, tudo isso a professora estava ali observando. Então, essa professora foi a minha supervisora de campo. Então, desde quando eu comecei no meu primeiro dia no estágio, ela já era minha supervisora de campo lá na escola. Então, ela estava de olho em mim, ó, desde o primeiro dia. E aí, eu escolhi a turma dela para fazer as regências, porque daí já era mais fácil, ela já ia ter que me avaliar mesmo, então eu já escolhi a turma dela para fazer isso. Como o meu curso é semipresencial, então todas as minhas observações, meus diários de campo, eu não imprimi nada, eu não fiz um relatório impresso, foi tudo digital e eu enviei online no site da faculdade. Então tudo que eu tenho aqui é rascunhos, então vou falar um pouquinho dos planos de aula que eu fiz. Tá? Então, aqui foram meus diários de campo, que eu grampeei, fui fazendo. Então, por exemplo, meu diário de campo no Infantil 4, que foi a primeira salinha que eu comecei. Então, eu falei que a professora estabeleceu uma rotina com a turma, sendo que toda manhã ela organizava os alunos em um círculo no meio da sala. No caso aqui, uma roda de conversa. Então, ela formava um círculo para fazer uma roda de conversa, fazia uma oração agradecendo a Deus. Então, eu citava assim, minimamente, assim, toda a rotina, toda a etapa que a professora fazia. E isso aqui, olha, eu fui fazendo com todas as salas da creche. Ó. Então, tem que guardar tudo que você observa, tem que guardar para você pôr no relatório final. Então, foi isso que eu fiz, eu grampeei aqui. Então, eu não fazia isso dentro da sala, tá? Eu acompanhava todo dia com a turma e a professora. Quando eu chegava na minha casa, eu pegava um papel e fazia. Então, interessante você que estiver fazendo estágio, futuramente fazer, não deixa pra ficar na mente e depois colocar tudo no papel de última hora. Faça o estágio por dia, um por dia. Por exemplo, eu ficava em uma sala por dia, então no final daquele dia eu já fazia a minha observação. Então, quando eu escolhi a sala, eu comecei a pensar no que fazer. Então, quando você está fazendo estágio, quando você chega nessa parte, você não precisa mais ir na creche, no caso na sua escola, e aí você fica algumas horas que tem para você fazer a elaboração dos planos de aula, e isso é fora do campo, né? Então, ou seja, é fora da escola. Então, lá na sua casa, você, por exemplo, tem 36 horas para você fazer as elaborações, mas isso é num papel, porque no total da carga horária de estágio são 150 horas. E tudo que a gente faz no estágio é contado por horas. Então, no papel, eu tinha que fazer 36 horas de regência. Então, tinha que ser dividido certinho. Eu só podia fazer 5 horas por dia. Então, 36 horas eu tinha que ficar 6 dias fazendo o estágio. Não. Opa! 6 dias fazendo estágio e mais uns 2 dias aí cortando o estágio no meio para dar 36 horas de regência. E foi isso que aconteceu. Então, aqui, ó, tinha a regência da primeira aula, regência da segunda aula. Foi indo, olha. Tudo isso foi planos de aulas que eu fiz. Então, por exemplo, no Infantil 5, a minha primeira regência foi com o tema Parlenda, que a gente tinha que trabalhar, né? Então, tudo isso a professora supervisora e a professora da turma, que eram as mesmas, são a mesma pessoa, ela foi me auxiliando do jeito que ela queria e eu fui fazendo plano de aula em cima das ideias dela, para não tirar a turminha de onde elas já estavam seguindo desde o início do ano, porque o meu estágio foi lá para setembro, outubro. Então, ela já tinha um segmento com a professora. Então, o que a professora falou para eu
fazer dentro daquele tema que ela já estava trabalhando foi o que eu fiz no plano de aula. Eu tinha que falar certinho tudo o que eu fiz. Então, como explicado no plano de aula, hoje foi feita a minha primeira regência na turma infantil 5. São alunos de 5 e 6 anos, prestes a se formarem neste ano na educação infantil, como foi elaborado o plano de aula em conjunto com a tutora presencial, ou seja, a professora lá da faculdade, e a professora regente, que é a professora da creche. Então, trabalhamos uma parlenda. Isso aqui foi o meu diário de observação da minha regência. E aí, então, eu tinha que fazer depois o meu plano de aula. Então, além de fazer as observações das turmas que eu fiquei, eu tinha que fazer as observações das minhas aulas e fazer os planos de aulas e fazer a aula na prática. Então, é muita coisa que você faz assim, sua mente abre, porque é isso que o professor faz diariamente, faz plano de aula, ele elabora, passa no papel, depois tem que fazer tudo bem burocrático, todos os temas para enviar para o plano de aula. Então, você vai aprendendo tudo isso no estágio. É bem interessante. Aí, a minha faculdade tem uma ficha de acompanhamento. Então, além de tudo isso que a gente tinha que fazer diariamente, a gente tinha que levar essa ficha aqui. Então, aqui tá os dados da escola e aqui tá os dias. Por exemplo, olha, no dia 9 de outubro, eu fiz a minha leitura do manual, que tinha uma carga horária tal, né, de 5 horas, e aí a professora assinava na frente. Então, isso seria, por exemplo, uma lista de presença. Então, todo dia que eu ia, a minha professora, por exemplo, os dias que eu tinha que fazer coisa só relacionada à teoria, que não era na escola, só a minha professora da faculdade assinava. E quando eu fazia os dois, que eu ia na escola e ia na faculdade, as duas professoras tinham que assinar. E isso foi a minha ficha de acompanhamento até eu acabar tudo. E no final tem que assinar a professora que está na escola, a professora da faculdade, a diretora e carimbar com o carimbo da escola. Então é muita coisa que a gente ficava assim de boca aberta. Meu Deus, como a gente vai conseguir? Só que no final deu tudo certo. Então, assim, minha experiência na prática, sem tirar assim a parte teórica, sem contar a parte teórica. Então, no caso, o que eu vi no estágio da educação infantil? Além de você ter que ter realmente o dom de ensinar, porque você tem que ter muita paciência, você tem que saber que tem aluno que aprende de um jeito, tem aluno que aprende de outro jeito, tem alunos que trazem as dificuldades de casa, às vezes não tem o que comer em casa, chega na escola com fome. Então, são várias visões que um professor tem que ter, várias situações que podem ocorrer durante a aula, e o professor tem que contornar, e contornar bem feito mesmo, para dar tudo certo no final do dia. Além de saber mediar a turma, porque são crianças. Então, ao mesmo tempo que um tá correndo para lá, outro corre para cá, um briga, daqui a pouco tá abraçando e beijando, daqui a pouco tá mordendo. Isso tudo o professor tem que estar assim, ó, 40 olhos. E isso tudo você vai vendo no estágio. Como que acontece, porque se você vê só na teoria, só os materiais e tudo, você nunca vai ter essa visão de como é realmente na prática. As regras, como eu já falei, que tem horário para tudo, tem respeito com as tias, então é muito interessante. Então eu fiquei praticamente quase 30 dias, né, quase um mês fazendo estágio na teoria e naquela ficha de acompanhamento. Então, tinha que dar uma carga horária de 150 horas. Então, quando tudo isso fechou, aí eu saí da escola e aí passou tudo para faculdade. Então, lá na faculdade, a gente tinha que elaborar o relatório final. Quando eu falo lá na faculdade, quer dizer que no meu caso, eu não precisaria mais na escola. Porque como eu só ia uma vez na semana na faculdade, então eu fiz tudo em casa. O que eu tô falando? Relatório final. Isso aí é um bicho de 7 cabeças, porque ele é enorme, ele é detalhado, e a gente tem que fazer certinho, porque isso vale nota, e se não ter nota o suficiente, reprova e tem que fazer de novo o estágio. Então a gente ficava assim muito nervosa, com medo de reprovar por conta de estágio só da teoria, porque a prática mesmo já tinha sido feita. Então, como eu falei, o meu relatório ele foi digital, então eu não tenho ele aqui para mostrar para vocês, mas assim, o relatório é uma coisa detalhada, é como se fosse um documento comprovando que você fez o seu estágio.
Então, você tem que fazer sua capa com o nome da faculdade, o nome do seu estágio, então estágio supervisionado, educação infantil, o nome da faculdade, o nome da professora, o nome da matéria, o ano do seu curso, então tudo isso na capa. E aí tem uma folha de rosto, que é uma capa em branco, né? E aí tem o sumário. No sumário você vai colocar os itens que vão ter, né, no seu trabalho, no desenvolvimento restante. Então, introdução, desenvolvimento, conclusão, referência, anexo, tudo que tiver, você vai pôr no sumário. Então, a primeira coisa era fazer uma descrição da escola. Então, eu falei assim, que eu escolhi uma escola que ficava no norte da cidade, eu acho que era norte, acho que é norte, no norte da cidade, no estado de São Paulo, na cidade de Bauru, interior, uma creche que era filantrópica e sustentada pela pelos católicos, né, pela comunidade, foi criada em tal ano, pela ajuda de tal família bem respeitada da cidade. Então você vai fazendo uma captação, você olha no histórico daquela escola e faz assim um currículo daquela escola, entendeu? Você faz uma historinha contando tudo dela. E isso sem ser a introdução, é antes da introdução. E aí depois a introdução, que daí você faz assim um breve resumo do que vai acontecer nos seus finais do seu relatório. Então você vai falar que você escolheu tal escola, que você estagiou de tal período a tal período, que você teve uma ciência maior, você abriu sua mente para aquele tipo de assunto. Então, introdução daquele jeito que eu acho que se você chegou no estágio já, você já sabe como fazer, pelo menos tem uma noção de como é. Depois da introdução, então a gente tinha que anexar todos os diários de observação, todos os planos de aula, todas as observações de regência e anexar também, se eu não me engano, eu anexei a regência a avaliação de regência que a minha professora fez, a minha professora lá da escola, né, como notas do que eu já tinha feito dentro da sala, que é aquilo que eu mostrei para vocês agora em pouco. Aí fica um campo para você colocar anexos, mas como a minha escola que eu estagiei, ela não deixava a gente tirar foto, então eu não tirei foto dos alunos, não tirei foto de mim dando aula, né? Não tirei fotos, mas então não coloquei. Mas essa parte do anexo não é obrigatória. Na minha faculdade não era obrigatória, então não teria que colocar nenhuma foto de nenhuma criança. Até o próprio manual de estágio da faculdade fala para evitar, porque a gente está usando imagens de outras pessoas, crianças ainda menor de idade, então era para evitar colocar imagens de criança no estágio, no relatório. Então essa parte eu já não coloquei nenhuma foto. Eu só coloquei assim, coloquei fotos, mas não com criança. Eu coloquei fotos do mural da escola, as atividades que estavam sendo feitas quando eu cheguei, que era, acho que era dia da árvore, então toda a escola estava com o mural do dia da árvore, cheio de borboleta, flores, então foi muito legal. E depois as referências. Então, o seu desenvolvimento no relatório, tem que estar embasado em autores. Então, você vai usar muito assim, vamos supor, autores bem mais conhecidos, Paulo Freire, Vygotsky, Piaget, Demerval Saviani, são vários autores que você pode incluir, dependendo aí da tema que você vai abordar, né? E aí você vai colocando tudo no estágio, vai fazendo aquela coisa bonita, e depois você não esquece de pegar as referências, tá? Porque às vezes você coloca lá o nome do autor e a ideia dele e você não sabe depois de onde que você tirou isso. Porque depois você tem que colocar na referência lá embaixo na última folha do estágio e aí tem que sair certinho para não dar nenhum plágio e sair com a nota boa também. Então, tirando tudo isso, que é um bicho de sete cabeças, todo esse relatório de estágio, as partes assim, na prática mesmo, a vivência na turma é muito interessante. Eu espero que eu possa ter esclarecido alguma dúvida sua nesse vídeo. E eu acho assim, cada um tem a sua perspectiva. Então não adianta eu ficar falando como foi a minha visão na educação infantil, que pode ser que você também seja diferente ou igual a mim, não tenha uma expectativa tão boa, né? Uma experiência tão boa. Vai depender da escola, dos alunos, dos professores.
Tem professor que não vai te ajudar muito, né? Tem professor que não vai querer ceder a turma para você. Então, tudo isso são situações que eu sei que ocorreram na minha faculdade, mas no meu caso, lá onde eu estagiei, foi tudo mil maravilhas, assim, eu não tenho o que reclamar. Cada professor tem o seu jeito de ensinar, é claro, então isso foi bem levado em conta na hora de passar para o diário de observação. Então, tudo isso você tem que fazer com ética também. E qualquer dúvida que eu tinha, eu fui perguntando para minha tutora online, que era a minha professora online, e para minha professora presencial. Então, a gente foi fazendo e no final deu tudo certo. Eu acho que de 10 mil, a minha nota, se eu não me engano, foi 8 mil, ou seja, foi 8 de 10, né? E então eu passei com louvor. Então é isso aí. No caso, então, no Infantil 5, onde eu estagiei, eu participei da formatura deles. Eu achei, assim, assim, muito lindo eu ter feito o estágio. Aí eu participei da formatura deles no final. No meu último dia de estágio, eu queria fazer alguma coisa interessante pra turma, então eu comprei aquelas tintas guache e foi uma festa. Foi num dia que teve uma festa para todas as turminhas. E aí eu fui, pintei o rostinho de todas as turminhas, fiz desenho no rosto, como uma despedida. E no final a professora me entregou um monte de cartinha que eles fizeram escondidos durante a semana sem eu ver. E me entregou, assim, foi muito lindo, assim, é um prazer que eu tive de fazer o estágio naquela turminha. A turminha, assim, gostou muito de mim, eu gostei muito deles, e isso que fez o estágio ficar mais interessante ainda, mais, assim, mais um sonho, sabe, de estágio. A turminha me entregou uma cartinha, então cada um da turma fez uma cartinha, escreveu meu nome para a tia Ariane, e depois eu vou mostrar umas fotos aqui pra vocês. E ainda ganhei uma caixinha de bis, se eu não me engano, que a professora me entregou. Então, assim, cada um tem uma experiência, mas assim, a minha experiência foi muito boa, espero que a sua também seja, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curte o vídeo e até o próximo.